Olá, você que chegou aí agora, pois é. Estamos começando aqui o nosso workshop para empreendedoras. Tudo bem aí, Elaine? Você está me ouvindo bem? Estou Elaine? ouvindo, sim. Agora você tem que falar um Estou pouquinho mais ouvindo. alto. Você tem que falar um pouquinho mais alto que... Você está me ouvindo aí? Seja bem-vindo aí, quem Sim, está entrando na sim. nossa live. A live foi de última hora aqui, né? Mas vamos lá. Você está me ouvindo, Elaine? Sim. Bem, eu vou começar. Hoje eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho aqui. Pronto. Confirmando aqui que está gravando, que da outra vez, hein? Pois é. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Então, a nossa apresentação, seja bem-vinda aí. A Elaine também está aqui no... Está no Zoom e está no Instagram, né? Está ouvindo aí tudo direitinho? Isso. Pronto. Então, vamos lá. Hoje, Tudo nosso ok. workshop... Tudo ok, né? Então, vamos lá. Hoje, nosso workshop, nós vamos falar sobre o perfil comportamental. Mas, antes de tudo isso, né? Deixa eu falar aqui com o pessoal que a gente está começando aqui o workshop para empreendedoras, né? Hoje é a nossa segunda aula. A gente começou um projeto em parceria com a Elaine. A Elaine é design, né? E a gente resolveu nos unir nesse processo. Nós também somos mães, donas de casa, né? Empreendedoras, e estamos na jornada do empreendedor. Né? Então, a gente já sabe que nessa jornada a gente precisa ter muita resiliência, porque não é fácil. Né? Agora, de tarde mesmo, eu estava terminando algumas atividades com meu filho, então, assim, a gente tem que se virar nos 30. Mas é gratificante, porque particularmente, eu ajudo pessoas, né? Eu ajudo mulheres pelo Brasil inteiro e, assim, para mim está sendo algo assim prazeroso, porque eu estou vivendo um momento da minha vida que eu precisava ter esse calor humano, né? Ter essas pessoas aqui presentes, porque eu estou afastada das minhas atividades. Mas eu entendo que é um momento, né, da gente também estar superando, da gente estar se encontrando e fazendo com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês o workshop, ele é vinculado ao Empreenda a Sua Paixão, né? Parceria lá com a Elaine. E deixa eu passar aqui, né, rapidamente, porque aqui foi a aula. Eu botei... A gente está nesse... Isso. Pronto. Então, o mundo, ele valoriza pessoas que dão resultado. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Você já ouviu, Elaine? Você tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. O mundo valoriza pessoas que dão resultado. Então, aquela coisa que a gente está no protagonismo, que a gente tem que desenhar a nossa história, né? Às vezes a gente assiste muito cursos, a gente assiste muito treinamentos, e às vezes aquilo ali embaralha um pouco a mente da gente, porque a gente vai tendo ideias, vai tendo insight. Eu não sei se isso funciona com vocês, assim, mas na minha época foi assim. Então, isso aconteceu há um ano atrás, quando eu assistia muito cursos gratuito também, muitos cursos pagos, e muitos cursos você acaba pegando, você não consegue dar conta com a sua jornada que você tem, e isso faz com que você se afaste um pouco da sua essência, porque você está vivendo a essência do outro, só que você não entende que aquele outro, para se posicionar no mercado, para gerar aquela autoridade, para vender um curso para você, ele passou por esse processo, ele teve que fazer um processo de desenvolvimento, ele precisou gerar essa autoridade, ele precisou chegar aonde ele chegou, para poder conquistar você. Mas você vai estar entendendo como é que é feito tudo isso. Então, a gente tem a resiliência, a praça-apelação e a positividade, né? Então, existe também a competência do líder, porque todo empreendedor nessa jornada, ele também é um líder, porque ele precisa se comunicar, né? Ter qualidade na sua comunicação,
treinar pessoas, né? Você orienta, né, de forma mais afetiva, porque você tem que ter o entendimento. Hoje eu estava conversando nos bastidores com a Elaine, né? E ela estava me falando aqui justamente que a agenda está cheia, que vai estar precisando de ter uma pessoa, mas isso é gratificante. Mas a gente precisa ter uma programação, a gente precisa ter um planejamento. É por isso que o plano de negócio é fundamental, porque depois, sabe o que acontece? A gente pega essa energia toda, daqui a 2 anos, se a gente não gerar o resultado, não tem como sustentar o negócio. Deu para entender? Então, por que que a gente assiste, né, os noticiários, a gente ouve ali estatística, Sebrae, tudo falando que 2 anos, em 3 anos, os microempreendedores eles acabam fechando as portas. Por quê? Porque faltou esse planejamento no início. Se eu posso ver meu futuro, por que não fazer isso agora? Por que não ser assertivo? Por que não ser uma mulher assertiva? Então, tem a parte do engajamento, né, o reconhecimento, porque a gente quer ser reconhecido. Então, a recompensa e a remuneração, sim, porque quando você gera essa autoridade, você acaba sendo procurado, as pessoas querem ouvir o que você tem a apresentar, as pessoas querem fazer parcerias com você. E daí é que chega o momento, Elaine, da nossa conversa de hoje, que a gente vai ter que delegar. Deu para entender? Fazer um pedido específico, né? Então, assim, nesse delegar, a gente tem que ter cuidado com quem a gente está fazendo a parceria. É muito interessante você fazer parceiros ou pela afinidade ou pela situação que ela tem. No caso, a Elaine é mãe de 3, então se eu chegar e falar assim, Elaine, eu estou fazendo o dever, não terminei aqui. Ela entende, porque ela também tem 3 filhos que ela faz isso. Então, é diferente quando a pessoa não está na mesma situação que você. Então, aí, no caso, quando a gente pede algo, a gente tem que ser específico com essas pessoas que a gente vai estar delegando. Então, tem um prazo e você tem que visualizar também indicadores de sucesso naquilo ali. Para que eu quero aquilo ali? Então, você tem que saber. Então, ser curioso nessa etapa do processo é interessante. Então, a nossa aula hoje, ela vai ser fundamentada no coach mesmo, no processo. Então, a gente traz um pouco do equilíbrio, porque, assim, as pessoas, elas querem ganhar dinheiro, elas querem trabalhar. Mas só que o empreendedor, ele é diferenciado. Por quê? Porque ele é o todo. Então, ele não pode ficar doente. Então, ele tem que ter um estilo de vida saudável. Por quê? Porque ele não pode ficar doente no processo. Senão, ele se afasta. E quem é que vai fazer isso? Então, eu conheço pessoas, inclusive, né? A gente está em oração, que foi uma das pessoas que começou esse projeto há muito tempo. Ela fez uma repercussão muito grande no ano de 2020, mas ela está hospitalizada nesse momento, né? A gente está na torcida para que ela retorne, mas assim, né? O Covid está aí, então a gente não sabe. Hoje eu estou aqui falando, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, gente, nem vocês. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade do momento, do agora. Mas eu trago o aprendizado das lives que eu assisti dela, eu trago tudo isso. Então aquilo ali ficou marcante. Por quê? Porque eu me comprometi em assistir e ela se comprometeu em dar aquele conteúdo, né? Então, assim, vai toda aí minha positividade para que você volte logo, né? Que a gente está precisando que você retorne a esse mundo de empreendedorismo. Então, é nesse momento que a gente vê aqui a aula do perfil comportamental. Então, as pessoas executam muito, mas o que você faz mas as pessoas observam mais o que você faz. Então, assim, a pessoa vai seguir aquilo que a Lê faz, não o que a Lê está falando. Então, assim, eu estou falando aqui um monte de coisa aqui, estou na live falando com vocês, mas vocês vão acabar escutando o que eu faço. Deu para entender? Pois é. Se eu subir uma série de live, então eu observo que as pessoas vão acompanhando. Isso vai... Um bocado de gente resolveu fazer. A live tinha dado uma esfriadinha, né? O pessoal, assim, porque você vê que veio no ano de 2020 forte, mas esse ano de 2021 deu
paradinha, porque as pessoas é um processo, não vai ficar nesse processo o tempo todo, mas ali está programado. E aí a gente entrou em workshop, justamente foi programado no ano passado. Então, assim, a gente vai seguindo um planejamento, né? No ano que vem, a gente já começa com fé em Deus, né? Os masterclass, e aí as palestras, e aí vai. Então, assim, a vida segue, se for da vontade de Deus. Então, como o outro funciona? Qual o seu perfil comportamental? Então, como é que essas pessoas funcionam ali? Então, assim, quando eu conheci o processo de coach, foi por uma amiga, minha gratidão a ela, sempre coloco essa história aqui, e o que é que ela trouxe com isso? Eu estava vivendo uma tribulação muito forte na minha vida, né? Eu estava entrando no subsolo ali de um fundo do poço, e eu precisava sair daquilo ali, várias questões, então, assim, é como se tudo caísse em cima de uma pessoa só, não sei se vocês já viveram uma situação dessa, e ali, para você sair daquilo ali, você precisava realmente, né, dá uma volta, um giro de 360 graus, e a força está dentro de você, é interna. Então, não é algo que depende muito do outro, depende mais de você. E aí, nesse momento que foi feito esse processo, eu comecei a melhorar, a ter resposta positiva. Tanto é que a equipe médica, o pessoal que estava me acompanhando também, achou válido eu dar continuidade a isso, porque abriu um norte. E foi aí que eu resolvi me tornar, né, uma coach mesmo de carreira, fazer a coisa acontecer, né? E o perfil ali, quando você faz um teste, né, que é o acesso, mas você começa a ver, porque quando eu pergunto assim, defina, se eu colocar aqui agora no site, gente, defina quem é vocês aí agora, faz aí um texto aí, uma frase, alguma coisa, vocês param assim para pensar. Agora, imagine, você tá com uma cliente, né, é lá, então, ali falando, você tá com a cliente e o que que acontece? Você tem um site para entregar e ela tem que dar ali o que ela quer que você coloque nesse site. E ela não sabe falar dela mesma. Então, assim, o que que ela faz? Então, assim, às vezes você está muito focada na parte do serviço, mas você precisa entender que não é só o serviço e o produto. Precisa de você, da sua essência, né? Ainda mais que existem os concorrentes. Então, você precisa ter essa sacada. Então, ali você está sabendo quem você é e como você funciona. Então, a gente tem 4 perfis ao longo da história que foi evoluindo, né? Então, assim, o analista, o planejador, o executor e o comunicador. E por que que eles são importantes, né? Porque o analista, eles são preocupados, são rígidos, né? O meu perfil, inclusive, predominante é analista, né? Segundo vem o executor. Nós temos os 4 perfis, né? Então, está tudo dentro da gente, mas a gente precisa melhorar e potencializar isso, porque na nossa comunicação, isso precisa ser assertivo para a gente chegar ao próximo passo. Então, os analistas eles têm agilidade, tem a parte da inteligência, eles vão buscar realmente o assunto, vai saber para que aquilo serve, entender início, meio e fim, né? Então, ele analisa todo o processo mesmo. Então, quando a pessoa vem vender, vamos lá agora mudando, para uma pessoa que é analítica, então, assim, eu não vou comprar qualquer coisa. Eu não vou comprar. Eu vou ter que comprar algo que vai ser útil para mim, algo que tenha, né, fundamento ali para aquela necessidade. Então, assim, primeiro, eu vou fazer um planejamento para saber o que é que eu vou precisar de toda essa oferta que está dando na minha caminhada. Então, assim, foi aí que eu vi. Eu preciso entender sobre Facebook, ali a parte de anúncio, porque eu vou gerar anúncio ali, eu vou para o tráfego pago. Tu tem que saber como é que funciona isso. Ah, Lê, você pode contratar delegado? Pode sim, mas a gente tem que entender o processo, né? A gente está investindo dinheiro, então a gente tem que entender. É o perfil, né? Então você quer entender aquilo ali. E aí você vai buscando as coisas. Então, assim, o Instagram foi uma ferramenta atrativa para mim, né? Fazer parcerias é algo que eu acho importante dentro da jornada. Então, isso são coisas que é do perfil. Tem gente que já vai logo querer fazer o negócio e já botar a venda, só que aí não fez a parte desse análise e pode arcar com as consequências. Então, a gente vê que no modo do planejador, então, esse meu lado planejador, ele já precisa de uma atenção maior, porque eu já quero executar. Eu penso e já quero executar, porque a execução vem mais forte, mas eu preciso desse planejamento. Então, eu tenho que entender que eu preciso parar
6 horas, no mínimo, ali do meu tempo, né, para poder me dedicar ao planejamento do ano. Então, você tem um dia que você para isso e você coloca, o que é que eu quero fazer? E isso é muito nobre quando você está em processo, que você faz traz o futuro para o presente, né, que eu chamo assim, que a pessoa visualiza. Então, quando eu chego assim para a Elaine e pergunto assim, Elaine, o que você vai estar fazendo daqui a um mês? Ela já vai estar me dizendo isso. E daqui a um ano? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Então, ela traz isso. E a gente está anotando ali, criando ali o planejamento dela. Então, ela trouxe as ideias de dentro dela. E depois a gente vai começar a entender. E o que foi que você fez? Quais são as ações? Ó, a parte da execução. Quais foram as ações que você fez para chegar nesse nível? Então, quando você entende que daqui a 5 anos você vai escrever um livro, você não vai escrever o livro daqui a 5 anos e publicar esse livro. Esse livro já tem que começar. Então, você já tem que saber o título, você já tem que saber o que é que vai estar dentro desse livro. Você vai fazer um curso, esse curso já tem que estar ali estruturado. Então, não é simplesmente vou fazer e... Porque aí você não está tendo a parte da análise, né? E aquilo que não é mensurado, né? Você pode ter acertos e erros, né? Então, é nessa parte que é importante o planejamento. E a parte... E pessoas planejadoras, quando elas vão comprar, né, elas são muito seguras, né? O financeiro delas é estruturado, elas são pessoas que elas podem ganhar um salário mínimo, mas elas conseguem se manter de uma forma equilibrada. Então, por quê? Porque elas têm planejamento para os pagamentos delas, dos cartões, das coisas. Então, elas conseguem, né, manter isso, mesmo que elas estejam ganhando um valor, né, menor. E a parte da execução, né, é uma pessoa ativa, otimista, dinâmica, né? É uma pessoa que está aqui, que quer liderar, quer ajudar pessoas, está ali na frente. Mas esses perfis, eles têm o ponto positivo deles, que pode ser potencializado, deve ser, e também tem os pontos de melhoria, né? Que muitas vezes, né, a gente está querendo motivar o outro e o outro não está entendendo que aquilo ali já tem um método, tem um método estruturado por trás, né? Então, assim, quando eu faço mesmo uma entrevista com a pessoa, ela fala assim, eu quero gravar no YouTube. Beleza. E qual é a trajetória até você monetizar? O que é que você vai estar fazendo até? Porque você tem que comer, beber todos os dias, né? Então, até você monetizar, o que é que você vai estar fazendo, meu amigo? Então, isso a gente precisa ter claro. Então, existem estratégias, né, de infoprodutos que você pode estar ali gerando. Você pode estar aquecendo a sua audiência. Você é o tipo do perfil que gosta de ler? Você é aquela pessoa que vai falar apenas o que ouviu? Então, tem todo esse processo. E aí a gente chega na parte da comunicação. Então, são extrovertidos, falantes, ativos, né? No caso, eles se adaptam com facilidade, fazem amizades de uma forma assim, e é onde acontece a venda. É onde acontece a venda, né? E aí, quando a gente vai mensurar, por exemplo, aqui em casa é muito engraçado, porque eu fiz o meu perfil, né, analista, né, executora, e aí estou melhorando a minha comunicação, né, que eu preciso melhorar. Então, fazer live já é um desafio para eu melhorar essa comunicação. E já o meu marido, né, ele precisa, eu fiz o perfil dele também, então ele precisa, na realidade, melhorar o análise, né, porque ele é um comunicador nato, ele é comunicador, e ele vende... Só falta me vender, né? Mas, assim, ele vende tudo, porque, assim, ele ajuda amigos com negócios, assim, ele não está nem no ramo, mas está ali porque ele tem uma boa conversa, né? Ele sabe argumentar muito bem. E aí, no caso, qual a dificuldade dele de fazer esse planejamento? Colocar no papel, tudo que coloca na agenda, vamos estruturar isso que vai dar certo. A gente sabe que vai dar certo, mas a gente não precisa correr risco, a gente pode ser assertivo. E aí, no caso, ele consegue ter resultados extraordinários com isso. Então, assim, e você conhece. Então, assim, tem coisas que eu gosto de final de semana ficar lendo um bom livro. Ele já gosta de ouvir algo, né? Ele gosta mais de ouvir, ele gosta de interagir, ele gosta de viajar, ele gosta de passear. Então, eu ficar dentro de casa lendo um livro, para mim, está de boa, mas para ele, não. Então, você começa a entender como é que o outro funciona, e aí você vai desenhando o seu cliente. Como é que esse cliente funciona? Se você consegue entender como é que
a pessoa que está ao seu lado funciona também. Então, isso começa a ser algo gratificante. Então, quem é o seu cliente ideal? Como ele pensa? Quais são os medos e as dores dele? Então, o que ele ouve? O que ele gosta de ouvir? Onde é que ele está agora? Qual é a rede? É sobre o que ele está? Né? Então, como é que ele age? O que é que ele faz? O que é que ele gosta? Então, no caso, quando eu decidi, né, ajudar mulheres, né, e empreendedoras, por que empreendedoras, Ali? Porque eu sei que essa mulher, ela é um tudo, ela faz de um tudo. Então, ela é mãe, ela é esposa, né, ela é dona de casa, ela se vira nos 30. E muitas vezes ela acaba sendo desmotivada. Por quê? Hoje você está ali na cozinha fazendo almoço para os filhos, mas daqui a pouco você tem lá, você tem que estar arrumadinha aqui, toda bonitinha, para poder falar com sua audiência. Então, assim, tem um momento que você está ali descansando, você está... Então, assim, na hora que você está trabalhando, ou então você tem vida dupla, trabalha fora, chega em casa, faz acontecer. Então, como é que tudo isso acontece? Por que elas resolvem empreender? E isso é muito importante no processo. Então, esse é o nosso último slide. Hoje, a nossa apresentação está sendo bem sucinta mesmo, para poder a gente ter um tempo até para abrir, se for o caso, para alguma discussão, alguma pergunta, mas, assim, todo mundo vende o tempo todo. Então, a gente precisa realmente ter esse plano de negócio, né? A gente precisa ter esse plano de negócio. E como é que a gente faz isso, Ale? Caneta e papel. Pessoal do Instagram. Pessoal daqui do Zoom está compartilhado aqui a tela, vocês estão vendo aí. Então, anota. Então, printa aí, tira foto. Então, aqui. Quem você ajuda? A pergunta é essa, não é o que você vende, é quem você ajuda. Quem é que você acha que você ajuda? Então, você faz essa pergunta aí para você. E aí, o que acontece? Quais os problemas que você resolve? Então, olha só. Eu estava focada em ajudar pessoas a fazerem processo de coaching, né? Ajudar ela, pegar a pessoa pela mão, levar para o lugar desejado. De tanto ouvir, as necessidades, as dores, eu criei um avatar, né? Que é a Maria das Dores. Maria das Dores, pois é. Então, a maior dor das pessoas é você estar no meio tradicional e não ser reconhecida, é você não ser remunerada, é você não ter o salário digno para você viver. E hoje, né, nesse cenário atual, muitas pessoas foram dispensadas, muitas pessoas estão desempregadas e elas não sabem o que fazer. O que fazer, Ali? O que fazer? Me diz aí o que é que eu vou fazer. Então, as pessoas não sabem para onde ir, o que fazer. E é aí que nasce a vontade de ajudar. Porque aí você chega para essa pessoa e fala: o que é que você tem paixão em fazer que você faria até de graça? Ela começa a desenhar isso. Qual a sua habilidade, aquilo que você domina, sabe fazer? Aí você vai criando um modelo. Tem demanda a isso, né? Então, assim, você vê que é algo que a gente não imagina. Eu estava conversando com uma pessoa que ela mora sozinha, né, com o filho, num prédio, e nesse prédio moram pessoas idosas, né? Moram pessoas idosas, e que os filhos vão lá visitar, que está todo mundo em isolamento. E aí, a gente, nessa conversa, ela teve um insight de fazer cestas de café da manhã. Só que não teve a demanda. A ideia dela era boa, mas não tinha demanda. As pessoas não estão querendo comprar coisas, né, assim, comestíveis dessa forma. E aí, qual foi a necessidade e a demanda? Toda vez que ela ia comprar alguma coisa no mercado, os vizinhos solicitavam, pediam para ela comprar alguma coisa. Fulana, você traz isso, você traz aquilo. E aí foi que ela se viu dentro de um condomínio com várias torres, vários apartamentos, e ela resolveu fazer o mercado dessas pessoas. Olha que show! E cobrar por isso. Ela fez um serviço, então ela transformou uma necessidade real em um serviço. Então, ela já tem um contato, e o mais show de tudo, ela manteve, o negócio cresceu de uma forma que ela mantém o contato com os supermercados, que as coisas chegam. Então, ela já tem as pessoas que vão estar transportando o que ela quer, e aí ela confere tudo, recebe o valor e entrega a mercadoria da pessoa, né? Que agora com o Pix tudo é fácil, né? Então, você vê que de uma conversa,
nasce uma necessidade que foi orquestrada, foi planejada, uma coisa básica. E isso, quando você para analisar, que você olha assim, às vezes você está toda executiva, né? Você está toda executiva ali, mas muitas vezes você vai pegar um ônibus, né? Para ir para o seu trabalho. Então, essa é a dor. E aí, quando você recebe ali a ordem de demissão e recebe aquela rescisão, quando recebe, aí você resolve montar ali um ponto de acarajé, um ponto de ônibus, para sobreviver. Foi o que deu para fazer. E você começa a observar que naquele valor de R$1, 2, 5, que seja, 10, né, que você cobre naquele acarajé ali, você levanta dinheiro que sustenta o mês. E você começa a entender que você ganha 2, 3, 4, 5 vezes mais do que você ganhar antes. E que você começa a ter qualidade, porque você se estrutura de acordo com aquilo ali, com aquela demanda, com aqueles clientes. Então, isso é empreender algo que tem necessidade. E você vê que o lucro é melhor que salário. Você começa a ter essa mentalidade. E muitas vezes, quando a pessoa é empreendedora, que ela tem sucesso, ela jamais volta a ser o que ela era antes. Então, jamais ela volta. Então, isso é algo que precisa ficar claro para as pessoas. Então, como as pessoas interagem com você, né? Quais são os meios de comunicação que você vai usar? Então, muita gente está no Instagram, sim, faz o que lá no Instagram? Posta, 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 sim. Mas qual é a finalidade de postar tanto no Instagram, gente? Você interage com esse pessoal no direct, você conversa com essas pessoas, você faz amizade com essas pessoas. Então, assim, eu tiro um dia aqui para poder interagir com o pessoal, né? É uma manhã aí. Então, eu converso com o pessoal, procuro saber o que é que eles fazem, como é que eles estão, como é que está o negócio deles, né? Entender um pouco também, dar um pouco de apoio moral, porque a gente está nessa jornada juntos, e aí a gente vai entendendo um pouquinho daqui, um pouco dali, e tem gente que vai conversar com você, vai ter gente que não vai conversar com você. E está tudo bem, porque você está na jornada, né? Então, você está preparado para isso. Você sabe que vão ser vários nãos para um sim. E ali não é a ideia ainda central de vendas. Você tem um processo. Então, eu não vou fechar um processo de vendas lá no Instagram. Eu não vou estar fechando um processo de vendas aqui. Tem um local certo para isso, porque está aqui desenhado no plano de negócio, que você precisa conhecer. Então, quanto você vai ganhar? E qual será o preço do seu produto e serviço? Então, é aquela coisa, se eu preciso de algo, levantar um dinheiro rápido, então vamos lá. Se eu tenho uma plataforma digital, vou dar uma dica aí. Eu tenho uma plataforma digital que eu posso estar fazendo e-books, e isso é real. Então, eu faço e-books, eu coloco um pouco de conhecimento e entrego isso para a pessoa. Eu já tenho um site estruturado rodando lá, ele está bem posicionado lá no Google. E aí, o que é que faz? Eu pego, coloco lá um checkout com esse meu e-book. E as pessoas vão estar conhecendo esse trabalho que eu estou fazendo e vão estar lá clicando, e vão estar comprando aquilo ali. E ali, então, 10 pessoas comprando algo, depois 100 pessoas comprando algo, 1000 pessoas, porque a gente escalou no Brasil inteiro. A gente vende para o Brasil inteiro. O que é que você vende? Conhecimento, infoproduto. As pessoas precisam saber o passo a passo. As pessoas precisam se conhecer. E você tem uma esteira de produtos que você começa a ofertar, porque você tem 5 dedos. Aquela história que eu falo sempre, ninguém escreve apenas com um dedo, você usa os 5. Então, quando você faz isso, você é assertivo. Então, o que possui agora para investir? Então, o que é que eu possuo agora? Eu tenho um notebook celular, eu estou começando com isso. E você, o que é que você tem? Então, não pensa em querer ter o melhor para fazer, você tem que fazer e vai melhorando. Conforme você vai fazendo, você vai melhorando e você vai estar ali ampliando. Então, você tem a mentalidade do grande, mas você começa pequeno. Então, descreva quais serão as ações. Então, assim, você acorda segunda-feira, o que você vai fazer? Você tem uma lista quente, você liga para os seus clientes, você motiva essa clientela, você interage com eles, você tem algum canal no Telegram que você dá ali um conhecimento, ou você simplesmente vende e tchau e benção. Ele volta? Ele recompra? Então, é nessa pegada que a gente vai ouvindo como é o perfil, como são as pessoas, né? Então, quem são seus parceiros? Então, às vezes, pelo um perfil
de uma pessoa, você vai ver se vai dar para estar com aquela pessoa ali fazendo a parceria, não vai dar. Então, quanto custa os recursos a serem utilizados nisso? Então, tudo isso você tem que mensurar, você precisa avaliar. Então, quanto é o investimento de você estar fazendo uma logomarca? Quanto é o investimento de você estar fazendo essa logo? Então, você entende que você precisa. A Elaine, você está... Cadê? Deixa eu voltar aqui para fim da apresentação. Deixa eu interagir aqui. Elaine, você está me ouvindo? E aí, o que é que você achou? Sim. Dá um comentário aí. Bem curtinha, como você me pediu, viu? É isso aí. 35 minutinhos, show de bola, é isso aí. E eu acabei de programar um post falando sobre isso. Olha só. Ai, que top, que top. Você começar com o que você tem, né? Eu comecei com um computador aqui de 500 GB, bem pequeno. Sim. E aos poucos a gente vai adquirindo as coisas. É com trabalho mesmo, né? Exatamente. Top. Porque agora me fala um pouco, Elaine, dessa parte do comportamento dos clientes. Como é que você avalia isso? Principalmente você, design, que trabalha com isso, que você precisa definir lá para a logomarca deles. Fala um pouco sobre isso, para a pessoa entender, né? Entrando pelo Instagram, quando a gente inicia, a gente, obviamente, não tem noção do que é o nosso cliente, né? É algo que a gente vai adquirindo ao tempo e questionando mesmo, né? Não tem problema questionar, fazer as enquetes lá, fazer caixinhas de perguntas, questionar, para você começar a conhecer o seu público, né? E na identidade visual, a gente conhece através do briefing, né? É um relatório que eu envio para o meu cliente, e ali ele vai contar um pouquinho sobre ele, né? E sobre as expectativas dele com relação à marca que ele está imaginando, né? Para que seja criada. Então, ali também é uma forma de eu, né, na minha área, aí, conhecer um pouco mais do meu cliente, para eu poder saber o que eu vou estar oferecendo para ele. Eu tenho, né, tudo aquilo que ele precisa. Muito top, muito top. E a gente também observa em relação à parte de vendas, né? Que tem pessoas que é fácil ali, né? Decidir. Então, assim, uma experiência de vendas que eu tive, que foi muito interessante, foi quando eu fui fechar uma venda com o cliente, ele ficou todo empolgado, na época, né, eu ainda supervisora da Herbalife, e aí eu peguei e estava comercializando, fiz a avaliação dele de bioimpedância, né, já tinha agendado, fui na casa dele, fiz uma apresentação, tudo direitinho, e aí o que aconteceu? O cartão de crédito, né, na hora ali, a maquininha que ele ia pagar em cartão, ali pelo celular, a conexão estava péssima e a gente não conseguiu fechar a venda. E aí, como estava tudo certo, eu peguei, deixei todos os produtos lá, e no outro dia ficou tudo certo, acordado, deu só ir lá para poder passar isso, né? Ou então ele disse que iria ver a possibilidade de fazer uma transferência para mim. Aí tudo bem. Elaine, eu tive que retornar lá para buscar todos os produtos, porque o cliente saiu da emoção todo, pensou, repensou, analisou. E aí eu posso devolver tudo, porque vai ficar apertado para mim. Entendeu, gente? Que vem da emoção, é na hora. Passou, já foi. Então, com essas experiências, você vai aprendendo, que não é E a gente tem que simplesmente estar chegar preparado lá. para isso, né? Exatamente. E aí eu fui, retirei lá, né? E assim, ele continua ainda, né? Você vê que ele ficou meio sem graça também, mas assim, a gente continuou se falando, eu continuei mostrando os benefícios, mandando lá o motivacional, que eu sempre mando para todos os clientes, e tratando ele como um cliente também, né? Porque ele é um cliente ainda. E aí ele está lá comigo até hoje, mas assim, até que acontece da pessoa realmente, não, agora eu quero fechar, eu estou decidido, porque tem N coisas que acontecem. Isso dependeu da sua atitude diante do que aconteceu, né? Exatamente. Para ele
fidelizar com você, né? E depois ele voltar, né? Se você, por exemplo, tivesse, né, agido com desdém, não gostado da atitude dele de ter que Isso, devolver e tal, como é que seria? Você não teria ele de volta, né? com certeza, Possivelmente não. verdade. Então, quando você entende, e assim, para mim era importante a necessidade dele, porque eu me coloquei no lugar dele, né? Ele realmente, ele precisava daquilo ali, ele ia fazer a situação, mas quando ele foi analisar ali o dia do mês, o momento do cartão, a estrutura de tudo, ele realmente resolveu. E você tem que entender, porque você também pode estar passando por um processo desse. E aí é se colocar no lugar do outro mesmo. E tá tudo Verdade. bem. Me diz uma coisa. Trabalhar isso, né, Isso, dentro de si, porque a gente está sujeito, especialmente quando a gente começa, aparece muito não. Nessa publicação que vai ter semana que vem, eu falo disso. O não a gente já tem, né? Porque a gente está começando, né? exatamente. Já tem o não, mas o sim vai depender do processo, das nossas atitudes, né? A cada passo que a gente der, né? No caminho. Isso. E às vezes a pessoa tem um comportamento, vamos supor, às vezes a pessoa é muito nervosa, né? Em determinada situação dentro de casa, agoniada com filhos, para não sei o quê, e está tudo bem. E às vezes ela traz para o mercado uma outra imagem, né? E quando ela fica em uma situação que mexe com ela ali, né? Que mexe, ela acaba trazendo quem realmente ela é, né? Ela joga ali para fora e acaba dando tudo errado, porque a pessoa está acostumada com aquela representação, né? E quando você representa, você não consegue manter essa representação quando mexe com o sistema límbico, com as emoções. Você realmente mostra. Então, assim, a gente precisa entender a arte desse equilíbrio, né? De você ter um equilíbrio no que você vai fazer, da forma que você vai estar fazendo. Eu acho isso muito bacana. Me diga outra coisa, Elaine, em relação a pessoa decidir a logo. Você disse que estava iniciando o processo de sites também. Essas pessoas, quando querem fazer essa autoridade que vai lá para o site para trazer a mini biografia, quem são elas, né? O que elas fazem, elas já vêm com tudo pronto, Elaine? Como é que isso funciona? Ou como é que tem que desenhar isso, construir? O que é que você tem enfrentado aí nesses É, desafios? algumas chegam com uma ideia na mente, porém a ideia às vezes da mente da pessoa não concilia com o objetivo dela e ela não tem noção disso, né? E então esse relatório é extremamente importante porque ele ajuda tanto ela quanto eu, né? A direcionar isso, a dar uma diretriz para esse projeto, a dar uma direção, né? E objetivar ele, né? Colocar ele em prática, né? Algumas Isso, pessoas vêm com ideias e mudam totalmente durante o processo de análise, de responder o relatório, e chegam no final do relatório e falam, eu mudei totalmente porque eu tinha uma ideia na cabeça, e conforme eu fui respondendo, eu vi que essa minha ideia não me traria resultado. Então, ela muda no meio da resposta do relatório. Eu acho entendi. isso muito interessante, porque é sinal que ele é muito válido e ajuda muito, né? Até na criação do nome. Eu tive um caso recentemente que a pessoa veio com um nome para mim e eu estudei esse nome dela, né? E eu falei para ela, eu falei assim, olha, esse nome não está de acordo com a sua proposta, né? Daquilo que você quer oferecer, né? Então vamos estudar outro nome. E aí eu trouxe uma série de nomes, todos com significados que tinham a ver com a ideia dela, né? E casou totalmente. E quer dizer, é uma coisa muito séria, é um processo muito sério, porque o nome, as suas cores, vai transmitir aquilo que você quer,
né, ao seu cliente, ao seu possível cliente. Isso, exatamente. E dentro do processo, né, o que eu acho bacana é que quando finaliza, a pessoa já sai com isso pronto, né? Não especificamente em relação a como é que ela imagina, porque ela precisa realmente que você posicione isso. Mas, assim, a gente constrói uma parte do mapa mental que ela vai estar ali vendo, né, qual é a identidade dela. Então, de tudo que eu fiz ali, de tudo que eu aprendi ali, desde a minha infância até a minha fase adulta, o que é que eu posso agregar aqui de paixão nesse meu negócio, né? O que é que eu gosto de fazer? Então, assim, às vezes a pessoa vai lá para o Instagram, mas ela não curte ficar fazendo as artes, ela não curte manter um Instagram atrativo, então, às vezes, ela não tem afinidade com isso, então, tudo bem, aí ela vai terceirizar, delegar, contratar uma pessoa, mas muitas vezes a pessoa fala, é custo, né? Então, assim, eu não tenho como fazer isso, então, que o empreendedor, a gente canta a pedra que ele vem com o que ele tem, né? Então, como é que ele vai estar fazendo ali? Ele tem uma ferramenta, né, gratuita, que é o Canva, que ele pode estar ali, mas ele está se descobrindo no processo. Então, quando ele coloca no modo aprendiz, que ele vai lá, vou sentar aqui no YouTube e vou ver como é que funciona isso aqui, como é que faz isso. Aí ele presta atenção lá. Como é que faz aqui para esse vídeo ser dessa forma assim, assim, assado? Como é que o pessoal... Então, você vai buscando. Então, o que você está vendo que está em alta? Então, você já começa a entrar nesse engajamento de algoritmo também. Então, isso é algo que a pessoa vai estar ali também estruturando nesse mapa, para poder ela entender o que é que ela vai fazer, quais são as ações que estão por trás disso. E aí ela vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Ela já tem ali o que ela é, né? O que é que eu sou, né? Então ela descobre, eu sou, né, uma design que vai estar trabalhando, qual vai ser o público ali? Ela vai ter que chegar lá nesse público, então, assim, que vai estar trabalhando com determinada coisa, né, com um determinado público. Então ela chega ali e fala aquilo ali de uma forma mais específica. E nesse processo isso vai ter a demanda, você tem que estar linkando tudo, porque você tem várias ferramentas ali para saber o que é que você vai estar linkando naquele momento. Então, o que é que vai estar chegando? Então, porque você está fazendo isso tudo para você ter resultado financeiro. A ideia é essa. Então, como chegar a isso? E é isso que você vai estar ali mensurando no processo. E aí você vai... Tem gente que leva um tempo longo para fazer, tem gente que faz rápido, e aí você consegue ali. Aí você está com tudo estruturado, aí passou 2, 3 dias, você já mudou de ideia de novo, e aí vai vindo mais coisas no processo, e aí você sai. Então, quando você preenche todas as ferramentas, no final, que você vai preencher o seu plano de negócio, você fala assim, Lê, eu já estou com tudo estruturado, porque você já tem tudo ali. Então, você já sabe para quem você fala, para quem você está, quem é o seu cliente, quem você vai estar ali atendendo. Então, você já tem tudo isso montado. Você sabe quem você é, o que você faz, quais são as ações que você vai estar fazendo dali em diante, e aí você começa o processo. Então, é muito enriquecedor, porque vai chegar na Elaine com isso pronto. Então, assim, a Elaine, eu quero isso, 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 isso. A Elaine vai ver ali, e aí vai ser muito mais fácil ela entender como é que vai botar essa logo, como é que ela vai fazer de tudo que a pessoa faz, porque, assim, desenhou a logo. E lá no site, quando entra em serviço, como é que essa página vai estar atrativa? Né? Como é que essa página que está lá no ar vai estar se comunicando com a audiência? Qual é o sentimento, qual é a essência que vai ali? Porque não é só o produto. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que ela trabalha com sapatos, né? Eu até dei uma dica, assim, né? Que a gente não dá, mas assim, eu fiquei, poxa, vou ajudar. Que ela bota muito os sapatos, né? Por que você não calça os sapatos? E tira as fotos com os sapatos nos pés? Olha aí. Porque você vai estar mostrando ali. Porque você não fala do conforto que esses sapatos trazem, né? Para seus pés. Então, assim, a gente pode estar trazendo os benefícios desse tipo de sapato, já que ela não trabalha com sapato alto. Então, assim, são coisas que a pessoa, às vezes, poxa, eu não pensei nisso, mas ela começa a pensar. Fez sentido para você, Elaine? Total, total. Exatamente. É isso aí. E uma outra coisa é quando a gente planeja isso e só segue as ações. Você não precisa ficar todo dia criando ideia. A ideia já foi plantada ali. A ideia já foi planejada.
E aí você está na parte da execução. Por isso que é importante os perfis. Você já sonhou, você já analisou. Então, eu sonhei, eu analisei em 2018. Em 2019, eu montei o planejamento. Então, as ações começaram a acontecer em 2020, em plena pandemia. E aí, o que acontece? Chegou o momento de se posicionar, de falar com seus clientes, falar com a sua audiência. Estamos aqui. E já tem lá as ações futuras para o final do ano. Para o ano que vem, o Masterclass, podendo ter as palestras, né? Estou escrevendo um livro, Em Busca do Eu, Encontrei a Deus, porque justamente a gente vai para um processo buscar seu eu, mas a gente entende que Deus é soberano no processo. Então, esse livro foi me dado, inclusive, dentro de um processo, porque eu não imaginava nunca na vida que eu iria escrever um livro. Mas a minha essência já trazia isso. Então, eu precisei ter consciência. E aí, a pessoa que muito tímida para apresentar o seu TCC, o seu trabalho lá de conclusão de curso, entende que vai falar para o Brasil inteiro, entrar num processo de palestra. Então, assim, eu me assustei, porque, gente, eu não tenho afinidade de fazer isso, mas eu tive que desenvolver a habilidade da comunicação, que era o meu perfil comportamental que precisava, para eu poder hoje estar aqui gravando para vocês. Senão, ninguém vai saber quem é a Lê Brasil. Se eu não abrir a boca e falar, se eu não entrasse lá no seu direct e conversasse com você, você ia me conhecer, Elaine? Simplesmente do que posta ali? Possivelmente não, né? Porque tem muita gente, né? E a gente às vezes acaba não dando atenção, porque a gente também está preocupada, né? Naquilo que a gente está tentando manter ali, né? Responder os clientes, né? Quer dizer, se não há esse contato, se você não tem essa, né? Esse contato mesmo, não tem outra palavra, Isso. né? Você não chega, você não alcança, né? Não adquire mais conhecimento, né? Exatamente. E é uma roda. Por que uma roda? Porque é contínuo. Então, assim, você Isso. analisou, planejou, executou, comunicou. Depois você vai de novo. Aí você vai nesse processo, né? Girando, 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 até chegar à sua, porque você faz as metas a curto prazo, para ter o retorno a curto prazo. Você faz as metas a médio e a longo prazo. Então, a longo prazo, né? Eu já sei para onde eu estou indo. Eu já sei que a vida, né, é aquela coisa que eu digo, vai vir as viagens, vai vir tá indo para um lugar para o outro, né? Sábado mesmo eu vou estar fazendo uma palestra para jovens. Então, assim, os convites vão vindo. Então, assim, a gente ainda está na parte de isolamento, então, com todo o cuidado. Mas, assim, a necessidade chama e você tem que fazer o movimento, porque você iniciou um movimento que está ajudando pessoas e as pessoas querem que você ajude ela ali naquele processo. Porque na minha época, né, eu tive momento que eu não tive tudo isso. Teve pessoas que apareceram na minha vida que puderam me ajudar, dizer, olha, é assim, faz assado. Até hoje me ajudam, é desse jeito, não sei o quê. Mas teve pessoas que simplesmente entregou lá e tchau e bênção, resolva. E eu ficava com aquilo ali, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí desistia, desestimulava, não fazia aquele curso, não estava nem aí, nem chegando. Tipo assim, depois via que aquilo fazia sentido, eu voltava, botei a disciplina de ficar assistindo as aulas todo o horário ali, e a coisa aconteceu. Então, assim, é ter resiliência e persistência. Vamos entrar em considerações finais, Elaine? Para estar terminando aqui. Vamos. Então, você faz aí as suas colocações finais, o que você achou, e vamos estar encerrando aqui. É isso aí, gente. Não tenha medo, né? Tudo que a gente aprendeu aqui, não tenha medo de começar, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de dar uma atenção especial para o seu cliente. É isso, porque se a gente não se colocar à disposição,
né? Se a gente não tratar o nosso cliente como o nosso principal, né? O nosso foco principal, a gente não consegue avançar, né? E dar sempre o nosso melhor. O objetivo é sempre esse, adquirindo cada vez mais conhecimento, porque é necessário para a gente poder avançar, a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, se comunicando, tendo relacionamentos, né? Isso é muito importante. Top. Então, eu vou estar encerrando aqui, né? E você que está aí no Instagram, a gente vai estar encerrando aqui essa live. Então, a gente estava aqui falando do workshop para empreendedoras. Então, se você quer saber como funciona, no meu linkzinho aí da bio, você entra lá, conhece um pouco do meu trabalho, me chama aí que eu falo com você, certo? Que vai ser um prazer te ajudar. Então, beijo aí no coração. E vocês aqui, vou estar encerrando também, né? Deixa eu parar aqui. Então, gratidão aí, né, Laine, que seja rumo à nossa próxima aula, né? A aula de segunda-feira que Gratidão. vem, que é sobre o cliente ideal. Então, a gente vai falar desse cliente ideal. Vamos desenhar ele. Vamos criar esse avatar aí. O meu se chama Maria das Dores. Já tem a sua, Laine? Já tem aí o nome da sua cliente ideal? Ainda não, ainda Então, não. então vamos construir ela, vamos Ainda não. construir ela. É tão bom. Eu amo falar com Vamos Maria das construir. Dores. Maria das Dores é a minha inspiração. Pois é, para eu poder trazer soluções, entendeu? Então, vamos lá. Então, a gente vai chegar nessa etapa aí. Então, eu vou estar Entendi. interrompendo aqui, agradecida aí, né? Deixa eu encerrar Legal. aqui